Olá, meu nome é Camila e vou apresentar um trabalho sobre desenvolvimento de equinodermos com representações em massinha de modelar. Os espermatozoides podem apresentar diferentes formas em diferentes animais, adaptando-se às condições de fertilização em cada animal, mas há algumas características que se mantêm em quase todos, como o núcleo, o acrossomo e o flagelo. Em nematóides e crustáceos, por exemplo, os espermatozoides não possuem flagelos, mas sim pseudópodos. Esponjas equinidários não têm acrossomo. Os espermatozoides dos peixes-sapos são biflagelados, enquanto os de uma espécie específica de cupins são multiflagelados. É bom lembrar que a maioria dos cupins não tem flagelos, sendo imóveis. Esse exemplo que eu trouxe é só para mostrar que isso existe mesmo. Nos mamíferos, o flagelo é composto pelo axonema, constituído por 9 pares periféricos e um par de microtúbulos centrais. Plateumintos podem ter nenhum ou ter apenas um microtúbulo central. Bom, deu para perceber que apesar de haver um padrão na forma e composição do espermatozoide, nem sempre é da mesma forma. Mas o que nos interessa nessa aula é que os espermatozoides de equinodermos são clássicos, com acrossomo, flagelo e núcleo. O gameta feminino, o ovo, conta com um nucleolo proeminente e abundância de organelas para produzir as substâncias para o início do desenvolvimento do embrião. Os componentes do ovo distribuem-se ao longo do maior eixo do ovo, criando dois polos: o vegetal, com grânulos de vitelo grandes e numerosos, ricos em carboidratos, lipídios e proteínas, e o animal, com o núcleo, demais organelas, e grânulos de pigmento de vitelo pequenos e pouco numerosos. É deste polo que os corpúsculos polares são liberados. Na foto com massinha de modelar, a região vermelha representa o polo animal, enquanto as regiões verde e azul representam o vegetal. Há algumas classificações para ovos que dependem da quantidade e da distribuição do vitelo. Nos equinodermos, os ovos são oligolésticos, onde o vitelo ocupa uma parcela muito pequena do ovo, suficiente para um desenvolvimento rápido até o estágio larval. Nos equinodermos em geral, os gametas são liberados como oosto secundário, com a segunda meiose completada após a fertilização. Já nos ouriços do mar, são liberados no estágio de óvulo. Geralmente, o gameta feminino é envolvido por camadas acelulares ou envelopes que conferem proteção, nutrição e também barreira para que os espermatozoides passem. São o envelope vitelino, ou a zona pelúcida, e a camada gelatinosa. A fertilização de equinodermos é externa e os espermatozoides só se tornam móveis ao entrar em contato com esse ambiente externo, o mar, no caso. Os gametas masculinos sofrem troca de íons hidrogênio por íons sódio, aumentando seu pH. Com um pH mais alto, a dineína é ativada, o que proporciona o batimento do flagelo, permitindo que eles busquem os gametas femininos. Através de um receptor glicoproteico na membrana do espermatozoide, ocorre a ligação dele a uma molécula de açúcar sulfatado na camada gelatinosa do ovo, que induz a troca de íons potássio do espermatozoide por íons cálcio, causando um acúmulo de íons cálcio, o que induz a fusão da sua membrana plasmática e da membrana externa do acrossomo. Aí ocorre a liberação de uma enzima proteolítica que digere essa camada gelatinosa do ovo. O aumento do pH intracelular, com a saída de íons hidrogênio, permite a formação de filamentos de actina. Esses filamentos, junto com a pressão hidrostática pela entrada de água por conta dos cátions sódio, permitem que a membrana crossômica interna seja projetada ao aproximar-se do gameta feminino, formando o processo acrossômico. As proteínas bindinas do processo acrossômico interagem com glicoproteínas do envelope vitelino do ovo. Ocorre a fusão do processo acrossômico com o microvilo do gameta feminino e forma-se uma ponte citoplasmática, o cone de fecundação, pelo qual o espermatozoide entra no ovo. Após a fertilização, ocorre a despolarização da membrana do ovo e a reação cortical para evitar a polispermia. Enzimas e glicosaminoglicanos dos grânulos corticais são exocitados, impedindo que outros espermatozoides entrem no ovo. Os pronúcleos têm sua fusão regulada por microtúbulos formados dos centríolos do espermatozoide. A incubação pode ocorrer em cavidades internas ou externas das paredes dos corpos. A clivagem é total e radial.
onde total significa que o fuso mitótico localiza-se no centro das células e o sulco de clivagem divide o zigoto em blastômeros com o mesmo tamanho, enquanto radial é onde qualquer plano que passe pelo eixo animal-vegetal divide o embrião em duas metades de mesmo tamanho. A primeira clivagem é meridional, paralela ao eixo animal-vegetal, dividindo o zigoto em duas células. A parte vermelha é o polo animal, enquanto as regiões verde e azul são do polo vegetal. A segunda clivagem também é meridional, mas agora é perpendicular à primeira clivagem, dividindo as duas células em outras duas, somando 4, tendo uma escondida no fundo da representação em massinha. A terceira clivagem é equatorial ou transversal, resultando 8 células, 4 de cada lado de cada polo do ovo, né? Apesar de estar meio estranho, a parte azul e verde ainda formam uma mesma célula. A quarta clivagem é geralmente meridional, com blastômeros do mesmo tamanho, mas no ouriço do mar é meridional nas células do polo animal, resultando 8 mesômeros, e a equatorial desigual, ou seja, latitudinal nas células do polo vegetal, originando 4 macrômeros e 4 micrômeros. A quinta clivagem é equatorial e igual na maioria dos equinodermos, mas em ouriços do mar é equatorial nos mesômeros e meridional nos macrômeros, enquanto os micrômeros não se dividem. A sexta clivagem é meridional e igual na maioria dos equinodermos, mas em ouriços do mar ocorre a divisão meridional nos mesômeros e equatorial nos macrômeros e micrômeros, sendo nestes últimos desigual, gerando micrômeros da parte superior maiores que os micrômeros inferiores. Assim, o embrião constitui-se de duas camadas de 16 mesômeros, duas com 8 macrômeros e outras duas com 4 micrômeros, totalizando 56 células. Então cria-se a blastocele, uma cavidade que agora dará o nome de blástula ao embrião. As células ficam ligadas por junções de adesão a partir do processo de compactação. Na superfície apical surgem os cílios, enquanto na basal há a lâmina basal. A membrana de fertilização é digerida por enzimas e a blástula move-se através dos cílios. Inicia a gastrulação, o processo que estabelece os movimentos morfogenéticos. Há o achatamento da região de células derivadas do polo vegetal, formando então a placa vegetal. Os micrômeros maiores, situados na placa vegetal, deslocam-se por ingressão para a blastocele, formando tipo uns pingos, e da forma de garrafa tornam-se estrelados por conta de prolongamentos e são então chamados células mesenquimais primárias. As células mesenquimais primárias deslocam-se por prolongamentos, denominados filopódios, os quais se unem, e as células constituem cordões multinucleados, onde inicia a deposição de carbonato de cálcio, gerando as espículas calcárias, que formarão o esqueleto larval. Os macrômeros e os micrômeros menores da placa vegetal adquirem uma forma piramidal e invaginam para a blastocele, formando um tubo, o arquêntero, onde há uma abertura, o blastóporo. As células do arquêntero, por intercalação, extensão convergente e emissão de filopódios, alongam o tubo. Algumas células dos macrômeros das bordas do blastóporo sofrem involução, um movimento em alça que permite a internalização para o arquêntero. Enquanto isso, as células do polo animal se multiplicam e se estendem para a porção inferior do embrião, através da epibolia. Então, essas células do polo animal e as células da camada vegetativa superior constituem o ectoderma, que dará origem ao epitélio de revestimento externo, a epiderme. Células dos macrômeros situadas no fundo do arquêntero sofrem ingressão para a blastocele. São as células mesenquimais secundárias, que se diferenciarão em células pigmentares e musculares e celomócitos. Surgem brotamentos laterais do fundo do arquêntero com células de macrômeros e micrômeros menores, formando sacos celômicos. São divididos em protocele, mesocele e metacele. A protocele e a mesocele do lado esquerdo originam um sistema hidrovascular em adultos, enquanto a protocele e a mesocele do lado direito são degeneradas. As metaceles de ambos lados originam o mesentério e o celoma, que são o revestimento interno e a cavidade corporal.
Tudo isso ocorre relativamente rápido, cerca de 3 dias após a fertilização, e uma temperatura média de 20 graus Celsius. A larva plúteo do ouriço do mar toma forma. A epiderme é originada do ectoderma, derivada das células do polo animal e da camada vegetativa superior. O endoderma do arquêntero, originado dos macrômeros, deriva o epitélio do tubo digestório, que consiste em faringe, estômago e intestino. O blastóporo torna-se o ânus, enquanto no lado oposto, na ponta de contato entre o fundo do arquêntero e a parede da gástrula, forma-se a boca. O esqueleto larval é formado pelas células mesenquimais primárias, originadas dos micrômeros que ingressaram da placa vegetal. As células pigmentares presentes na epiderme e as células musculares surgiram das células mesenquimais secundárias que ingressaram dos macrômeros do fundo do arquêntero. Bom, esse foi meu trabalho sobre o desenvolvimento de equinodermos, e essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção.